Gente, já são 19 horas, eu quero dar as boas-vindas para vocês. Eu vou colocar os microfones aqui em mudo, tá certo? Nesse primeiro momento. E vocês podem usar aí o chat para fazer alguma pergunta, para poder interagir, tá bom? Então já quero dar boas-vindas aí a Andresa, ao Anderson de Minas, ao Cláudio, que é do Conselho Fiscal, né? E também ao Lauro, né, que é o DA aí da região Nordeste. Então, esses já chegaram. A gente marcou para 19 horas do horário de Brasília. Não sei se alguém está meio preso em algum trânsito nessa véspera aí de carnaval já, né? Boa noite, gente. Olá, tudo bem com você? Tudo bem? Você está ouvindo bem a gente? Caiu. Caiu tudo? Vocês me escutam agora? Isso, agora sim, seja bem-vindo. Então, na verdade, aqui na Nordeste a gente já não fica mais preso nem no trânsito do carnaval, é no meio do carnaval mesmo. Eu tô em Caicó, a Ana Valéria tá vindo no caminho para Caicó e eu tô aqui no meio do carnaval. Tá aí um pouquinho pra gente conversar. Tá certo. Aqui no Rio já tem alguns barulhos perto da Secretaria Executiva também. Pois é. Ok, Olga também seja bem-vinda, Bia também tá aí, obrigado por vocês estarem participando. Hã? É Bia ou é Geraldo que está aí? Cadê a tesoura boa daqui? Mãe. Oi? Tesoura. Os tesouros estão aqui. É Bia. Oi, Bia. Tudo bem? Oi. Seja bem-vindo, tá? Então a gente começa. Eu espero mais um pouquinho. Bom, tá chegando a uma poda aqui, só de esperar mais 5 minutinhos para ver se entra mais. Só para dar oportunidade para mais gente entrar. Por favor, por gentileza, obrigada. Exatamente. Sim, sim. Focar no que tá aqui. Desculpa. Você tem que permitir Como? que as pessoas compartilhem suas câmeras. Como que eu faço isso aqui? Eu estou aberto já. Oi, pessoal. Estou atrapalhando aqui? Não, tá tudo bem. Seja bem-vinda, Bia. Ah, então tá bom. To allow sharing for attendees under option, you select attendees under the options. Ali, Anderson, options. Já tá, né? Já tá todo mundo. A minha não aparece pra mim. Ok, só mais um minutinho, já vai dar 7h05, a gente começa pontualmente então às 7h05. E aí nesse primeiro momento eu vou dar uma desligada aqui no microfone de todo mundo, mas a Andresa está acompanhando aqui o chat. Aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente dá uma paradinha, ouve essa pergunta, tá bom? Mas eu vou dar só uma introdução e depois dela a gente vai focar bastante na questão das regiões
e, em particular, as que estão presentes. Agora nós temos Nordeste e Minas, por enquanto, presentes, né? Mas a gente está gravando também esse webinar, e eu já disse para algumas pessoas que já falaram que não iam poder estar presentes, que depois também eu posso ter um Skype call só com a região, para que a gente possa tirar dúvidas também deles, tá legal? Então, estou desligando agora aqui os microfones de todo mundo, para a gente poder, então, começar a apresentação. Então, hoje a gente está fazendo, esse é o segundo webinar da área financeira. Nós fizemos um em dezembro, quando a gente tratou assim, de uma visão maior de como eram os nossos repasses e como que deve ser feita a prestação de contas. Eu quero até lembrar um pouquinho também desculpa, deixa até, eu abri o arquivo errado, desculpa, é esse aqui. Eu quero só reforçar com vocês, né, algumas coisas que nós já falamos da outra vez, só para a gente nortear a nossa conversa daqui para frente. Então, sejam muito bem-vindos, né, uma boa noite, e que seja muito proveitoso esse webinar para todo mundo, tá certo? Então, vocês estão vendo aí na sua tela, e depois também eu posso mandar essa apresentação, caso vocês precisem dela para a própria CR, quais são os repasses que a gente manda para os programas de envio. Então, você tem aí o repasse de envio para orientação pré-partida, você tem o repasse também de reentrada, você tem o repasse da verba de desenvolvimento regional e também de desenvolvimento para os comitês. Então, esses são os valores que a gente passa, quer para a região, quer para os comitês, né, advindo dos programas de envio. Em seguida, a gente mostra para vocês uma relação de repasses dos programas de recebimento. Então, a gente manda para orientação pós-chegada dos gringos, a pré-retorno deles. A gente tem também a questão de transportes e livros. E o transportes e livros, sempre deixando claro que nenhum participante ele pode sofrer nenhum prejuízo ao intercâmbio dele. E a gente faz uma compensação. Aquele intercambista que gasta mais, a gente compensa com aquele que gasta menos ou quase não gasta, porque nós temos cidades onde o participante vai de bicicleta ou vai a pé, então com isso a gente economiza de um lado e aonde gasta mais a gente tem sempre verba, e por isso que a gente não tem aumentado essa verba durante alguns anos, porque ela tem sido suficiente na soma total do final do ano. Também a gente manda verba de logística, tanto para a chegada como para o retorno dos gringos, quando há uma necessidade e é solicitado isso para a gente. Também a gente atende alguma logística para aconselhamento, principalmente quando a área de suporte, né, também diz para a gente, olha, realmente precisa de um aconselhamento, porque as coisas não andam bem entre o participante e a escola, ou entre o participante e a host family. Regional. Né? Então, a gente sempre faz esse aconselhamento regional, ok? Também quando há uma troca de família e há uma necessidade de verba também, a gente manda isso. E da mesma forma como no envio, o recebimento também tem a verba de desenvolvimento regional e também a do comitê. E aí a gente entra no tópico de hoje, né, sobre a prestação de contas. E o que mais a gente precisa gravar na prestação de contas? O que mais a gente precisa gravar é que quem recebe o recurso é quem deve prestar contas. Então, a gente coloca alguns exemplos aqui para você. Se a Secretaria Executiva ela manda o dinheiro para o comitê, diretamente, é o comitê que precisa prestar conta à Secretaria Executiva, tá certo? Então, não envolve o DA aí, porque foi realmente um acerto direto com o comitê. Existe uma outra possibilidade, também tem lá um orientador que está à frente de uma orientação regional, ou que está à frente de algum outro evento, né? Ele pode também pedir o dinheiro direto para a Secretaria
executiva, e é este voluntário também que depois precisa prestar conta, logo após a finalização do evento. E uma coisa que a gente tem dito, principalmente os DAs que são assim, mais experientes, ele sabe que quando você presta conta logo após o evento, fica mais fácil de você lembrar as coisas que você gastou, até mesmo se você perdeu uma nota ou se não teve nota de alguma coisa, é mais fácil você prestar conta logo após o fim de um evento e não ficar acumulando isso. Mas existe também uma outra possibilidade, né, que é aquela possibilidade da secretaria mandar para o DA. Então, é o DA que também fica responsável em prestar contas para a secretaria executiva. Tá? Eu estou só lembrando isso, né, qual é o mecanismo, para poder ficar mais fácil, então, a nossa interação e até quando a gente abrir para as perguntas também, isso facilitar bastante a nossa compreensão. E aí, nós temos uma modalidade, né, que é a secretaria executiva pagar ao fornecedor ou ao prestador de serviço. E aí vem, e agora? O que fazer? Porque, neste momento, podem haver pelo menos 3 maneiras de acontecer a prestação de contas. E qual é a primeira maneira? A primeira delas é, se o fornecedor ou o prestador de serviço ele é cadastrado para ter a nota fiscal eletrônica, tanto a de serviço como a de venda, alguma coisa assim, automaticamente ele vai gerar essa nota fiscal eletrônica para o endereço eletrônico do AFS, que é esse bra.financeiro@afs.org, e na mesma hora a prestação de contas já está efetivada. Então, é por isso que a gente tem orientado a todos os DAs, todos os presidentes de comitê, né, até voluntários que estão à frente de algum evento, que se você tiver um fornecedor que tem a nota fiscal eletrônica, é o mais fácil para todo mundo, porque na mesma hora ele já emite a nota fiscal e a nota fiscal chega no nosso computador aqui e imediatamente a prestação de contas já está feita. Mas existe uma segunda possibilidade, é que esse fornecedor ele ainda não está com a nota fiscal eletrônica. Então, ele precisa mandar essa nota fiscal manual ainda, ou RPA, né, para aquele que é autônomo, ele precisa mandar pelo correio para a gente, tá certo? E até para facilitar isso agora, a gente está reembolsando os correios de prestação de contas para a gente tentar diminuir o gap de tempo para essa prestação de conta. Então, a Secretaria Executiva manda o dinheiro para esse fornecedor, para esse prestador, ele emite essa nota manual, o recibo, o RPA, ele manda pelo correio aqui para a gente, chegando aqui o original, porque a contabilidade brasileira ainda exige que a gente tenha os originais para que a prestação de conta tenha validade, perfeito? Mas ainda existe um terceiro caso. E o terceiro caso é que o fornecedor, por conta do custo do correio, ou porque o correio é longe, ou porque ele é muito ocupado, ele não tem tempo para ir até o correio, ele então recebe esse dinheiro, ele emite a nota fiscal, mas ele usa às vezes um voluntário, que pode ser o DA, pode ser o DR, pode ser o presidente de comitê, pode ser aquela pessoa que estava à frente de uma orientação, e pede para essa pessoa mandar o recibo para a Secretaria Executiva. E a nossa solicitação é que este voluntário ele não fique prendendo essa nota, que ele logo mande isso, principalmente agora que o correio está sendo reembolsado também, para não prender, para não aguardar mais tempo, porque para a gente, quanto mais rápido essa nota chegar, a gente vai diminuindo, então, essa quantidade de pendências que nós temos. Pois bem, então aí, tendo feito esse histórico operacional, a gente vai para uma evolução histórica de como a gente caminhou com as prestações de contas desde 2012 até 2016, que é essa próxima tela que vocês têm aí, por região, né? A gente vê que em 2012 a gente terminou em 31 de dezembro com todas as regiões, com 112 mil pendentes. Em 2013 a gente terminou com 445.600, né? Em 2014 com 90 mil, em 2015 com 187 mil e em 2016 com 331 mil. Então vocês veem que a gente teve
um momento em 2013, onde foi um momento difícil para a gente, onde um esforço foi necessário para a gente colocar os nossos saldos regionais em dia. A gente conseguiu fazer isso bem em 2014, em 2015, mas agora, em 2016, a gente voltou a ter um valor alto, e isso preocupou tanto a nossa auditoria, como preocupou também o nosso Conselho Fiscal, que já se reuniu aqui no último dia 10 de fevereiro, ok? Aí, eu quero lembrar vocês que o AFS, embora a gente seja uma ONG, a gente está engajado com a nossa missão e tudo mais, mas nós somos um negócio social, e como negócio social, a gente precisa ter uma contabilidade. A gente, embora não tenha uma obrigatoriedade legal, mas pelo nosso Partnership Agreement com a AFS Internacional, a gente tem que fazer uma auditoria, inclusive mandar isso para a AFS Internacional, o que nós já fizemos neste ano. Nós temos o Conselho Fiscal, que analisa também o nosso relatório de contabilidade mensal e também o relatório da auditoria anual. Nós temos uma questão de transparência para os nossos voluntários, porque os nossos voluntários eles são os proprietários do AFS, e se vocês já viram lá no nosso site, tanto o antigo como o novo, nós temos uma área de transparência, onde os nossos dados ficam todos lá, e é por isso até que a gente é certificado pelo Instituto DOAR, e por causa da nossa transparência, a gente também galgou no final do ano passado o certificado do ISO 9001. Mas para isso a gente precisa, né, manter as nossas prestações de contas em dia, e as prestações de contas precisam ter os seus comprovantes, perfeito? E aí, a gente lembra que houve uma mudança, porque até o antigo site, a gente tinha uma área chamada Elo Virtual, e no Elo Virtual vocês tinham lá todos os manuais, tanto de DA quanto de tesoureiro de comitê, e também vocês tinham os modelos, os formulários para vocês prestarem conta. Agora, no novo site, a gente ainda não tem essa área pronta, mas no informativo mensal, vocês têm os links, semanal, vocês têm o link, onde vocês têm todos os formulários, todos os manuais, mas mesmo se você tiver alguma dificuldade de encontrá-los, você pode mandar um e-mail para o bra.financeiro@afs.org, e a gente tem a satisfação de poder mandar isso para vocês. Então, ninguém deve ficar sem acesso ao manual e a formulários, ok? Pois bem, e aí dentro desse nosso negócio social, até mesmo depois da gente conversar com o Conselho Fiscal, na última reunião, então a partir de agora a gente está fazendo esse reembolso de correio para prestações de conta, então isso também é um avanço para todos nós, porque ninguém mais precisa tirar dinheiro nem da verba de seleção, nem da verba de desenvolvimento para poder arcar com o seu correio, ok? E aí nós temos um sumário daquela planilha que a Andréia Medeiros, que é quem cuida dessa parte aqui, ela manda para vocês pelo Google Drive uma planilha detalhada por nome de voluntário, aquele que está prestando conta. E, então, eu não quis, para essa apresentação aqui, abrir, né, nomes agora, porque vocês já receberam isso em privado nessa manhã, no e-mail que eu mandei para vocês, né? Mas a gente coloca, então, por região, quais são as verbas que estão em aberto. Então, vocês veem aí que na segunda coluna está a região. Então, são verbas que foram para a região, por exemplo, para orientação regional, para uma CR, e que a região precisa trabalhar agora para poder liquidar esses 149 mil que ainda está pendente aqui para a gente, tá certo? A terceira coluna está escrito verba de desenvolvimento regional, e nessa verba vocês veem que só tem uma região que precisa ainda prestar conta, todas as demais elas já prestaram conta dessa verba de desenvolvimento. Agora nós temos também comitês, e alguns até antigos, por exemplo, tem alguns comitês aí do ano de 2015, final de 2014, início de 2015, com coisas pendentes. Então a gente precisa também dessa ajuda de que na próxima CR, que é a CR 2017.1, que já começa agora a partir do dia 24... 11 e 12 de... desculpa, 11 e 12 de março já tem as primeiras CRs, e as últimas vão acontecer em abril, que na CR todos nós tenhamos o que? Um espaço realmente para prestação de contas. E como vocês receberam mais cedo
detalhadamente quem é que está precisando prestar conta, a gente conta muito com a ajuda aí de você, DA, de você, DR, para fazer essa interação com essas pessoas, para que a gente possa eliminar todos esses 215 mil que comitês precisam prestar contas. Também tem uma quarta coluna, que é da Secretaria Executiva. Essa você não precisa se preocupar, porque foi dinheiro que a Secretaria Executiva mandou, né, para algum fornecedor, e que a gente mesmo aqui está já resolvendo isso. Vocês veem que nós só temos das 10 regiões a metade pendente, e só tem uma que tem um valor maior, mas que esse valor maior, nós até já fizemos um escape call na semana passada, e a gente vai ter já uma solução disso na CR, que vai ser agora já na primeira semana de março, ok? E a última coluna são aquelas regiões que mensalmente informa para a gente que fez alguma arrecadação de fundo de comitê. A gente coloca essa informação, e que também, então, nós temos 3 regiões que precisam também prestar contas. Então, esses dados são dados do dia 31 de janeiro de 2017. Na semana que vem, quando a gente fechar fevereiro, é possível que a gente já tenha algumas mudanças aqui, para mais ou para menos, eu não sei ainda, porque tem que fazer o lançamento, né? Mas eu já agradeço aqueles que já trabalharam para poder liquidar valores aqui. Mas se você ainda tem coisas em aberto, é hora de você nos ajudar. E uma pergunta que todo mundo tem feito, né, é assim: e se o voluntário ele já perdeu o comprovante? Porque tem algumas coisas, por exemplo, de 2015. Aí, de repente, a pessoa não tem mais o comprovante e não tem, assim, não sabe o que fazer para prestar conta. Então, se não houver mais o comprovante, que para a gente é importante, mas se realmente perdeu, não achou mais, está faltando só aquele valor pequeno para poder fechar. Então, nós temos esse formulário, que é o de despesa sem comprovante, e que esse voluntário deve preencher, e na descrição ele tentar colocar por escrito assim: olha, na época eu comprei passagem doméstica de ônibus para os voluntários, para o intercambista, e eu acabei não pegando. E ele bota esse histórico, ele bota o valor, ele assina, e é bom que na CR também, ou o DR ou o DA, ou ambos assinem também, validando então essa transação, ok? Então é uma solução se você não tiver o comprovante, porque para a gente o importante é o comprovante. Aí tem a gente vai abrir já para as perguntas aqui, a gente vai respondendo, né? Tipo assim, esse valor alto que a Bia perguntou. A despesa sem comprovante, ela não deveria ser para valores altos, porque supostamente os valores altos, mas está aparecendo para mim. Mandou só para você? Não sei. Eu peço ao pessoal que está mandando pergunta, tenta mandar para everyone. Manda para everyone, porque aí a Andressa consegue ler aqui e ela está me auxiliando com essas perguntas. E assim, sendo bem já proativo com você. Valores altos não deveriam entrar aqui nessa despesa sem comprovante. Aqui seria para valores pequenos, tá certo? E sempre fazendo uma espécie de um relatório aqui nessa descrição. Olha, foi porque eu precisei comprar um pé de alface na feira e não tinha a nota fiscal. Então, você usa isso para essa questão. Agora, se tiver ainda algum valor mais alto, aí entra em contato com a gente aqui para a gente tentar ver essas questões. Eu não sei se eu já começo a responder agora, não, né? Termina a apresentação. Isso, a gente termina primeiro. E aí quero lembrar, e eu quero lembrar a vocês todos, né, que essa prestação de contas agora, ela faz parte, né, desse reconhecimento que nós também queremos dar às regiões que mantêm as suas prestações de contas em dia, tá certo? Então, a gente espera muito que não seja apenas 2 ou 3 regiões, e eu fiz questão de colocar 10 bonequinhos aqui, porque eu gostaria muito de ver todos vocês tendo um amplo reconhecimento, até mesmo na nossa convenção nacional, em que as nossas prestações de contas vão estar sempre em dia. Quero lembrar vocês que a gente vai continuar mandando mensalmente as planilhas pelo Google Drive, para que as regiões, os comitês possam ter acesso a ela. E aí,
antes da gente ir para perguntas e respostas e sugestões, a Andresa também vai dar uma palavra aqui para a gente. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Queria agradecer a todos que estão aqui. Logo depois da nossa reunião com o Conselho Fiscal, a gente viu a necessidade, né, como o Marcos demonstrou no início, de retomar bem seriamente essa questão da prestação de contas, porque, como vocês viram que ele demonstrou, a gente fez um progresso e depois, agora estamos numa piora também. Então, a gente tem que reforçar, como tudo, né? Bons hábitos a gente tem que manter, senão a gente começa a perder a evolução que a gente ganhou com eles. E a razão de ter feito esse call, especificamente convocando, né? Claro que a gente tem aqui o Conselho Fiscal dando apoio, o Conselho Diretor também presente dando apoio para reforçar o quão importante esse tópico é, mas o público-alvo desse webinar são os DRs e UDAs. Eu creio que aqui nós temos 3 regiões, não é? Minas, SP2 e Nordeste. A Isabel é TIT, né? Então, em termos de DAs e DRs, nós só temos aqui representadas as 3 regiões. E a razão do público-alvo ser vocês é porque vocês são os gestores dessas regiões, né? No papel do administrativo ou no papel mais executivo regional, é muito importante, como o Marcos falou, que na CR essa pauta esteja presente, que vocês possam transmitir para todos os presidentes de comitês e para os voluntários lá a importância desse fato, que a educação financeira seja o primeiro ponto a ser tratado com qualquer novo comitê. Até agora, no nosso novo manual de gestão de comitê, a questão financeira está lá bem à frente, porque, como eu disse, a gente vai começar a perder o progresso que a gente fez. Então, essa questão de que vocês, por favor, olhem aquelas planilhas que Marcos fez. Eu acho até, Marcos, que eu entendi que você não quer expor, mas eu acho importante exemplificar. Eu acho que a gente deveria, sim, abrir aqui uma planilha daquelas do Google. Um minutinho só. Sim. Pode botar. Tá. Eles estão chegando. Não, mas volta, por favor. Que a gente pudesse abrir uma dessas planilhas e ver em detalhes. Porque, por exemplo, uma análise que o Conselho Fiscal fez, e o Cláudio está aqui, pode compartilhar com todos, a gente dá o microfone para ele, as verbas que têm maior pendência, como o Marcos organizou ali, são as verbas que estão indo para os eventos regionais. Então, ali é importante que vocês frisem bastante com o orientador, que se responsabiliza pelo evento, com a própria CR, da importância dessa prestação de conta, né? E ter um momento nesse encontro já para isso. E aí, os DRs que estão presentes, os DAs que estão presentes, se quiserem ter aqui uma oportunidade de fazer uma consulta, né, assim, exclusiva, em relação à questão da sua própria região, a gente pode abrir aqui, não sei se Fátima, ou Lucas, ou Lauro, ou quem mais está aqui? Acho que só. E Fátima, Anderson, tá? Isso. Se algum de vocês quiser, né, voluntariar para a gente olhar juntos a sua planilha, trazer algum esclarecimento específico, né? A gente quer que seja bem concreto, gente, porque a teoria a gente já sabe. Agora tem que fazer. Então, se alguém quiser voluntariar para abrir aqui a planilha e a gente ver o que de fato está pendente, que pode ser, usar a gente aqui como um case, seria ótimo. Então, eu vou... essa é o final da minha fala, eu vou voltar lá para gerir as perguntas e a gente pode abrir o microfone. Cláudio, você gostaria que a gente abrisse o microfone para você falar algumas palavras? Bom, o Marcos está abrindo aqui. Ih, ele falou não. Não quer falar, Cláudio? Bom, então eu vou voltar ali para gerir as perguntas e eu gostaria muito que a gente pudesse abrir uma planilha e, de fato, fazer algo bem concreto, porque a gente sabe que a teoria todo mundo sabe. Ok, tem alguém que se voluntaria aí para a gente abrir das regiões presentes? Temos aí Nordeste, São Paulo 2, São Paulo 2, beleza. Então, está sendo sugerido aqui abrir a da Fátima. O Lauro tem uma pergunta. Tá, deixa eu só abrir aqui. Então, olha, por exemplo, né, na questão de São Paulo 2, na primeira aba, né, nós temos a aba da região. Então, vocês estão vendo que São Paulo 2 não tem nenhuma pendência, né, de região, está zerado aqui, tá certo? Mas ela tem uma verba de desenvolvimento no valor de 1.000 e alguma coisa, que eu não estou conseguindo ver todo o valor por aqui, de 1.144, e precisa prestar conta só dessa parte, mas foi uma verba que foi há pouco tempo.
Aí ela tem os comitês na segunda aba, né? Então você vê que tem aqui o comitê Jaú, que tem um valor de material escolar, que ainda falta prestar conta, uma coca tem 100 reais, e é isso que se resume. Então, na próxima CR, qual é a ideia, né? É que já de antemão, São Paulo 2 já peça-se a Jaú. Jaú, olha, se você não mandou nada para a Secretaria Executiva, aproveita a CR e traga as suas prestações de contas e limpa essa questão e mococa com 100 reais, que é uma verba de desenvolvimento também. E aí a gente fez um resumo, né, só para poder sumarizar o que tem de região, o que tem de comitê, e aí tem esse valor final, ok? Lauro perguntou sobre comprovante de verba de estudante que já foi embora, de transporte. Isso, olha, ótima pergunta essa sua, tá? Então, o que fazer? Naquela planilhinha que eu mostrei, né, deixa eu voltar aqui. Nessa daqui, Comprovante. Despesa sem comprovante. Aí nela, né, você coloca o motivo da despesa, coloca o nome, transporte do estudante fulano de tal, do programa tal, do país tal, e aí na descrição você coloca que o estudante foi embora sem assinar o recibo, e aí o presidente do comitê ou voluntário, alguém assina, e o DR assina também. Pronto. Tá? Manda isso para a gente limpa aqui a questão. Eu não sei se eu respondi a pergunta. A Bia falou para abrir de Brasília. Abrir a região COI e mostrar o Comitê Brasília. Fátima aqui, ela falou sobre uma correção, Fátima. Aí depois, eu só peço que você entre em contato com a Andréia, que qualquer correção, e eu sei que você mensalmente já interage bastante com ela, tá? Pode ficar bastante à vontade, ela vai estar aqui a partir da quinta-feira, aí você pode acertar com ela já essa questão. Laura pediu o quê mesmo? Desculpa, eu perdi aqui. A Bia sugeriu abrir o Comitê Brasília como exemplo. Ok, então vamos abrir Brasília aqui, vou abrir a região COI, na verdade, tá certo? Funciona da mesma forma, então, por exemplo, na região tem vários valores aqui em aberto, né? Tipo, tem uma convenção regional que a responsável foi a Camila Paixão. Ela recebeu 1.740 e ficou faltando prestar conta de 69,97. E talvez esse 69,97 foi algum recibo que ela ficou sem, e a solução é aquela da despesa sem comprovante, tá certo? Se ela não tiver essa comprovação. Então, aqui são os eventos regionais que ficaram pendentes da região COI, tá? Mas aí indo agora para comitê, que é outra aba, né? Então, tem Brasília. Então, Brasília, tem verba aqui de materiais de 1.000 e poucos reais, tem verba de transporte de 3.000 e poucos reais, e a verba de desenvolvimento, então tem um total em aberto de 6.547. E aí, tipo, precisando abrir passo a passo. Aí naquela planilha lá do Google Drive, aí você vai ter lá a data em que foi, o estudante que foi, tudo certinho, né? Você não quer abrir a planilha do Posso também abrir aqui, só um segundo, que às vezes eu me enrolo na... Eu tenho que baixar isso aqui. Eu vou abrir lá para vocês verem. Google Drive, você abre aqui, ela já foi share com vocês, só um minutinho que está... Então você sempre vai clicar aqui no share with me, né, que foi compartilhado com você. Desculpa que está um pouquinho lento aqui. Só mais um minutinho. Depois tem uma pergunta de como fazer prestação de conta de uma representação que fechou, viu, Marcos? Tá, ok. Então, por exemplo, né, temos aqui as prestações de conta, e a gente vai então para a COI, que foi onde a Bia queria ver a questão de Brasília. Desculpa, gente, que o sistema aqui está lento. Porque quando está compartilhando a tela, ele fica mais lento. COI, janeiro de 2007, estou abrindo. Isso. Só mais um minutinho.
Tá? Aí aqui você vai ver, né? Por exemplo, ó, o Comitê Brasília teve esse estudante Alfred, né, da Islândia, né? Então é um valor que está em aberto aqui ainda, tá certo? Que precisa então ser equacionado. Deixa eu ver um outro valor que também seja de Brasília. Tem aqui transportes de Brasília desse estudante da Alemanha, Janina, ok? Tem outro transporte aqui da Bélgica. Então, nessa planilha você tem estudante por estudante, né? E comitê por comitê, então fica fácil de você prestar conta. E se você está identificando que alguém já foi embora, então você precisa fazer um recibo e assina essa despesa, ok? Marcos, temos aqui uma pergunta, que é o seguinte, acho que a Laura está colocando de novo. Temos um pequeno problema sempre na prestação dos orientadores. É possível estipular que só possa ser pedida uma nova verba quando for prestada a conta da anterior? Olha, Laura, isso seria uma coisa que a gente já vem falando há um tempão, né? O meu desejo era falar sim, né? Só que a gente não pode deixar o participante sem a orientação, porque elas são obrigatórias. Mas o que a gente está fazendo nesse caso? A gente está procurando minimizar o máximo possível de mandar o dinheiro para o voluntário ou para o DA. A gente está tentando pagar tudo por aqui para não deixar crescer esse valor. E a outra coisa também, Lauro, que foi uma sugestão do Conselho Fiscal, que a partir dessa primeira rodada de CR já vai ser implementada, é que, embora a gente vá continuar fazendo repasse, digamos, para atividade, que, como o Marcos disse, o participante não pode ser prejudicado, aquele voluntário que ficou sem prestar conta não vai poder participar de treinamentos e eventos, se candidatar para treinamentos itinerantes ou se candidatar para ir ao CONAV, porque ele tem uma pendência com a organização. Então, os participantes vão continuar podendo ter atividade que é direito deles, nossa obrigação fornecer. Mas o voluntário que se responsabilizou e não concluiu prestando contas daquela atividade, ele sim vai ficar, digamos, em suspenso, aguardando até que ele possa prestar conta e aí voltar a participar de outras atividades. Ok? Até porque a questão do reconhecimento, né? De quem presta conta e também a questão da consequência, né? Exatamente. A responsabilização do indivíduo. Tá, Lauro também perguntou que na minha região, como o recibo é assinado pelo estudante e família, então você já foi, né? Olha, a Bia está colocando aqui, a Júlia, na verdade, né? Que muitos desses gastos foram feitos quando ela estava fora do comitê e não tem como resolver. Qual é a melhor maneira? A melhor maneira é fazer aquele relatório mesmo, naquele formulário, tá, Júlia? E aí você manda para a gente neste formulário. Se você conseguir alguma nota, ótimo, você anexa a nota, quem sabe a família hospedeira, quem sabe o próprio colégio, quem sabe o próprio transporte, mas se você tentou todas as coisas e não conseguiu, por favor, preencha aquele formulário de despesa sem comprovante e coloque o histórico e assina você e assina também o DR e o DA ou apenas um. Tá certo? Só para dar uma publicidade do acerto que foi feito, ok? Tem uma outra pergunta aqui. A Olga lembra que isso deve ser divulgado no informativo. Isso vai ser divulgado primeiro nas CRs, né? E depois na DNO também, na né? DNO, a gente vai colocar lá para não ficar solto no informativo. Mas o Laura pergunta aqui, enquanto região, a gente poderia estipular que deveria ser um orientador diferente do que está com conta pendente? Então, digamos, foi feito um repasse para o orientador da região e o orientador ele é um voluntário diferenciado no sentido de que ele tem uma capacitação específica, né, para desenvolver aquela atividade. Se ele não prestou conta, a pergunta posso colocar uma outra pessoa? Se aquela pessoa for um orientador, sim, a região pode se valer de todas as pessoas que têm essa formação para ser orientador. Mas uma outra possibilidade, se não houver um outro orientador, porque às vezes é o que acontece, é que ele pode dar orientação, mas ele não pode receber a verba. Exatamente. Então, por exemplo, o DA pode se responsabilizar pela verba, ou, né, um outro voluntário. Agora, receber verba de novo, aquele mesmo orientador, eu acho que não deveria acontecer, porque
enfim, ele não cumpriu o ciclo das responsabilidades dele ali. Mas pode ser para uma outra pessoa, por exemplo, o DA, porque é uma atividade regional, faz todo o sentido o DA poder se responsabilizar. Exatamente. Alguma outra pergunta, gente? Seja inscrito, alguém que quer que eu abra aqui o microfone, eu estou à disposição para poder fazer isso. Eu estou sentindo a preocupação da Júlia, né? Que é bastante coerente, Júlia. A gente está pedindo a vocês para fazerem esses acertos pelo relatório, mesmo que seja um valor alto, para poder fechar. E eu entendo a tua preocupação, mas, puxa, a gente vai mandar uma coisa que não é o documento necessário? Veja, Júlia, que a gente está querendo retomar uma disciplina aqui. Nesse momento, é importante a gente fechar isso, mas também a gente vai continuar esse esforço educacional para que cada vez mais a gente não precise utilizar isso, né? Que as pessoas possam, de fato, ser mais ágeis, mandar a prestação logo em seguida, e a gente vai criar esses mecanismos, por exemplo, de não poder participar de eventos se não tiver com tudo em dia. Isso tudo reforça um valor da organização, que é ser responsável por seus recursos. Eu entendo que você está dizendo, mesmo que seja um valor alto, sim, porque nesse momento é importante não deixar esse saldo em aberto, entendeu? Mas não é para a gente estimular nenhum tipo de falta de disciplina, nenhum tipo de responsabilidade. Né? A gente vai ser mais justo nisso a cada momento. Ok. O Cláudio quer usar o microfone, estou abrindo o seu microfone agora, Cláudio, você tem a palavra. A gente já não passou. Está ouvindo, Marcos? Agora sim, ouvindo. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou falar em nome de todo o Conselho Fiscal, né? Alguns até participar hoje, mas conseguiram chegar. Acho que é um ponto, eu ia falar um negócio que a Andresa colocou exatamente agora. Esse acerto parcial agora, dos problemas que não tem, é uma coisa de agora, tá certo? É uma coisa que não pode ser contínua, tá certo? Porque a auditoria fica em cima disso. E o nosso papel do Conselho Fiscal também está olhando isso, tá certo? Então, não é bem claro isso que a Andresa falou. Nós estamos tentando fazer um acerto agora, mas isso não pode virar, não tenho conta, manda aquele sem prestação, sem documento. Não pode isso, porque a auditoria pode canetar a gente tem problemas em relação a isso, certo? Então, esse é um ponto. O segundo, que dentro dessa linha de tentar botar um pouco de ordem na casa, eu não preciso entrar em nomes aqui, mas o Conselho está encaminhando 2 nomes ao Conselho de Ética, pedindo algumas providências por problemas de prestação de contas, por cobranças contínuas da SE. Eu acompanho bem esse trabalho do Marcos, tá certo? Pessoas que não prestam contas, têm problemas com prestação de contas, de valores grandes, tá? E que não respondem aos pedidos. Então, a gente está encaminhando 2 casos especificamente ao Conselho de Ética do AFS também. Eu acho que é isso, assim, é um pouco isso, mostrar a importância, e eu acho que a gente tem que trabalhar com exemplos. Eu mandei abrir a planilha da SP2 aí, porque a SP2 sempre foi exemplo, né? Quando a gente foi olhar quando eu fiz a análise dos dados, a gente viu comitês que têm 98% de prestação de contas, que é o caso da SP2, e a gente tem comitês que têm, sei lá, 40% só de prestação de contas, sabe? Então, isso pode ser complicado, e aí talvez seja as regiões entenderem que, então eu preciso de alguma ajuda. Então, os DRs, se tem problema com o DA ou com o treinador, tentar trabalhar isso e buscar ajuda com a SE. Acho que é isso, Marcos. Ok, obrigado, Cláudio, pela sua participação. Eu não sei se uma outra pessoa também quer usar da palavra ou fazer alguma outra pergunta. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Eu não sei se ficou alguma coisa pendente, é hora de vocês se esclarecerem, até porque nós já temos CERGs acontecendo logo após o Carnaval, né? A gente precisa muito que vocês nos ajudem para que essas prestações de contas elas sejam feitas e cheguem até a Secretaria Executiva. Inclusive, como nós teremos até representante da SE nessa CERG, vocês podem até mandar por esse próprio representante também as prestações de contas para a gente, ok? Algo mais, Andresa? Não, eu quero agradecer a todos. A gente gravou esse webinar, ele será enviado para os DAs e DRs que não puderam participar. E queria agradecer muito
Queria agradecer muito também o apoio do Conselho Diretor, que compareceu aí em peso, né? E do Conselho Fiscal também, que é demonstrar a importância desse assunto. Ok? E eu também agradeço muito e, por favor, né, façam bom uso aqui da nossa área financeira, tanto de mim como da Andréia, embora seja ela que cuide mais de perto disso, mas qualquer dificuldade que vocês tenham, por favor, não hesitem em me contatar. E eu sempre digo para vocês, né, usem sempre aquele e-mail, né, bra.financeiro, porque dessa maneira, mesmo quando a Andréia não está aqui, a gente pode responder, porque nem sempre eu consigo abrir o e-mail dela, mas quando você manda para esse bra.financeiro@afs.org, toda a área vem, então não fica sem resposta mesmo, ok? Então façam uso disso.